Graça tá sem Não, voz. gente, a de graça tá aqui. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai fazer nosso capítulo de Êxodo 19. Eu não estou com a minha Bíblia aqui pessoalmente e eu não consegui encaixar essa live de hoje específica no meu computador. Então, eu estou com o celular. Então, eu não sei exatamente como funciona muito bem no celular. Então, eu estou fazendo o melhor possível, que é. Espera aí. Eu estou fazendo o melhor possível, que é eu conseguir abrir no computador somente a Bíblia, porque eu não estou com internet, só no meu celular, eu não estou com internet em casa. Então, como eu estou sem internet, eu não consegui abrir no computador, não consegui fazer nada. Então, hoje a gente vai ler, eu vou ler aqui, eu vou ficar olhando para cá, não vou olhar para vocês, e não vou conseguir compartilhar a tela, ok? Então, a gente vai iniciar agora, vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus proteção para nossa leitura, que vai ser abençoada da mesma forma, tá bom? Então, quem tiver sem Bíblia, por favor, abra aí, vou dar uns minutos, uns segundinhos para você abrir. Êxodo 19, ok? Não vou conseguir compartilhar a Bíblia hoje aqui. E aí a gente já vai iniciar. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá. Fazer oração primeiro, né? Vamos lá, então. Pai amado, obrigada por nos colocarmos todos unidos aqui nessa live de hoje. Obrigada que, mesmo debaixo das situações que eu estou aqui hoje, sem internet e sem a própria Bíblia, eu pensei em não fazer hoje, o Senhor mandou eu fazer hoje, me fez eu colocar de qualquer jeito aqui, porque o compromisso é sempre com o Senhor, não é somente com pessoas, mas é com o Senhor, naquilo que o Senhor escolhe para cada um fazer. Então, que o Senhor possa abençoar essa live, não deixar a internet cair, fazer com que ela fique salva, de todas as formas, porque eu ia cancelar e o Senhor mandou eu fazer. Então, aqui estamos. Peço para que o Senhor nos dê a revelação daquilo que a gente vai ler. Hoje é um capítulo muito importante. Peço para que o Senhor me use como canal, use a todos nós na nossa vida, no nosso dia a dia como canal, de tudo aquilo que a gente aprende aqui com o Senhor. Então, nesse momento, é uma reunião muito intimista, é onde a gente aprende, a gente alimenta o nosso espírito, é onde nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em tudo aquilo que o Senhor escreveu. Então, obrigada, meu Deus, por nos escolher, obrigada pelo privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus, não somente criaturas de Deus, mas filhos, te tratando como um pai. E o Senhor, como nosso Pai, nos ensinando, nos amando debaixo da sua graça, nos tratando como filhos, filhos amados por Ti. Muito obrigada, meu Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa sempre ser o nosso foco, sempre ser nosso objetivo de vida, seja sempre Ele a quem nós olhamos, a quem nós queremos ser iguais. Obrigada por esse momento, obrigada por essa oportunidade, obrigada por o Senhor fazer possível essa live debaixo dessas circunstâncias e que seja sempre para a honra e a glória do Seu nome. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Então, vamos lá. Capítulo 19. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Esse nome vocês já ouviram bastante. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali. Israel, o povo, lembrando que esse é o início dessa nação. Israel acampou ali diante do Monte Sinai. Vocês já ouviram, obviamente, falar. Logo Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Aqui, obviamente, é sentido figurado sobre asas de águias, porque a gente viu como eles saíram de lá e não teve nenhuma águia, né? Então, aqui a gente está vendo que Deus usa a linguagem dessa forma para poder expressar alguma coisa. Então, é um modo figurativo sobre asas de águia, assim como o Salmo 91 também, né? Deus fala em formas figurativas em muitos lugares na Bíblia, por isso que é muito importante a gente saber sobre a dispensação, quando a gente está lendo, o que é a dispensação? É para
qual é o período que aquilo está sendo contado, né? O povo, o momento que está sendo contado para cada coisa, né? A gente não pode usar uma coisa do Antigo Testamento para rebater algo do Novo Testamento, por exemplo. Existem pessoas que falam que a Bíblia e que Deus ele se contradiz, mas é porque elas não aprendem que na Bíblia a gente tem essa parte da dispensação que é o momento correto para tal X, Y, Z passagem. Então as pessoas falam, então se contradiz, porque lá diz isso e aqui diz isso, e não é. Existe uma história, existe um porquê, existe, né? Deus nunca volta atrás, não se contradiz, e tudo bate na palavra de Deus, tudo, absolutamente tudo, não tem nada que não seja conectado, interligado. De lá de trás até o fim, tudo vai estar conectado. Às vezes é um versículo que você vai olhar e vai dizer, caramba, isso aqui eu li lá atrás, eu nem lembrava mais, e que está lá, né? Isso aqui, por exemplo, que vai acontecer agora, Deus falou com Moisés lá atrás, em Êxodo 3, se não me engano, Êxodo 8, e 12, Êxodo 12, que ele falou lá atrás com Moisés o que ia acontecer, e agora está acontecendo. Então, é um livro de profecia, né? Êxodo principalmente, que a gente sempre fala sobre Êxodo e Apocalipse junto, porque tem muitas coisas ditas lá. Então, Deus usa a Bíblia inteira se complementando o tempo inteiro, absolutamente. Então, aqui, e ele também, obviamente, usa sentido figurado. Então, sobre as asas de águia, tirei vocês de lá e os trouxe para junto de mim. O que é o junto de mim? Onde ele está nesse momento ali, ele está no Monte Sinai, que é um monte muito sagrado, sagradíssimo, tanto que ninguém vai poder tocar ou chegar perto do monte. E é o que a gente vai ler agora. Agora, se me obedecerem fielmente, ou seja, não é metade como você quer, metade como eu quero, se você for fiel à minha obediência, aos meus mandamentos, ao que eu falo com vocês, ao que eu ensino a vocês, né? E guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Então, aqui Deus já está nos mostrando que existirão, né, mais nações, e que dentre todas, eles serão o tesouro pessoal dele. Então, então por que até hoje Israel e não sei o quê? Por que Israel Israel é perdoado? Israel vai para o céu? Israel vai ser arrebatado? Israel não sei o quê? Por que Israel é tão precioso? Veja o que ele diz. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Então, até hoje, com a vinda de Cristo, ou sem a vinda de Cristo naquela época, Israel foi escolhido como povo de Deus, e isso não vai mudar, ok? Embora toda a terra seja minha, isso aqui é mais um argumento maravilhoso para a gente rebater aquelas pessoas que dizem que o diabo que é o dono da terra. Isso não existe. O dono da terra se chama Deus, ele é o único dono da terra. O que o outro faz aqui é a administração da terra, ele administra com seu exército maligno e tentando fazer as pessoas se afastarem de Deus, obviamente, né? Mas Deus é o dono da terra, ok? Então, quando achar, porque o diabo que é o dono desse mundo, não caiam nisso, isso é uma falácia horrível de tirar o fôlego daquele que lê a palavra de Deus e conhece, ok? Então, o diabo, ele somente manuseia a terra e usa ela, porque ele foi, né, jogado para cá, ele só usa a terra como se fosse um administrador. Ele não é o dono da terra. Tudo que você vê de mais lindo nessa terra é de Deus que fez, foi Deus quem fez. Árvores, tudo que você vê, ok? Então, o diabo não manda na terra, ele não é o dono da terra, ele perambula por aqui e tem o seu exército, obviamente, tanto espiritual, né, quanto físico, para aqueles que ele usa, obviamente, que não são entregues a Deus e sim ao mundo, ok? E quando. Mas e por que quando Jesus fala que vocês não são do mundo, o que isso significa? Isso significa que não somos do mundo, porque acabando aqui nós estamos indo para onde? Para a eternidade com Deus. Então nós não somos do mundo, né? Ser do mundo é outra coisa, nós não somos, nós pertencemos à eternidade, nós pertencemos a Deus, ao paraíso, junto com Cristo, ok? Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que é o santo? Separado à parte. Então, Deus está dizendo para eles que eles serão um reino de sacerdotes, né? Vão servir a Deus, mediante, obviamente, todas as regras e tudo mais que Deus manda, e será uma nação santa, separada, e são. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi lá, Deus foi e falou, olha, diga para eles que se eles obedecerem a minha aliança,
né? Eles serão, dentre todas as nações, eles serão meu tesouro pessoal, meu tesouro pessoal. Então, imagina como o dedo de Deus está em Israel, está com os judeus, está com os israelitas, tudo isso. Absolutamente nada a ver com a salvação especificamente. Para ser salvo, é necessário, obviamente, Cristo, ok? E logo depois Deus vai julgar cada um, mas eles serão nação salva, serão nação santa até a eternidade. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime. Não teve um que foi contrário ao que eles estão dizendo aqui agora. Todos eles disseram a mesma coisa. Imagina que a gente está falando de uma nação, são muitas pessoas que ao longo dos anos nasceram, foram, né, procriando e tudo mais. Todos eles disseram a mesma coisa. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés. Ah, tá, mas espera aí, por que Moisés levou o Senhor? Essas coisas que eu vou falar, mas tá, não sei o quê, é tudo que eu vou sentindo sabe, que eu creio que seja o Espírito Santo me falando, caso haja dúvida na cabeça de alguém, ou quem vai assistir, ou quem estiver aqui. Então, nessa parte, quando ele fala, Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Por que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, por que Moisés está levando para lá a palavra de Deus? A resposta do povo para Deus, se Deus já sabe. Bom, Deus já sabe do início ao fim de todas as coisas. Mas ele ainda, inclusive, o que vai acontecer antes e depois de você nascer, tudo ele já sabe, as suas escolhas ele já sabe. E ainda assim ele faz as coisas, ele faz você orar e conversar com ele faz você ter um relacionamento com ele faz as coisas do mundo acontecerem, porque temos, né, o poder das escolhas e, obviamente, que esse relacionamento com Deus não é de marionete, não é tipo, já entendi, Moisés, beleza, não precisa subir aqui para me falar, não, já entendi, não. Deus está usando Moisés como um profeta que fala, né, que leva a mensagem, que traz a mensagem, então Deus vai mover como uma vida normal, não sobre os superpoderes, né, tipo, já ouvi, beleza, sobe aqui. Não, Deus, ele é perfeito, ele encaixa perfeito e as coisas são, né, orgânicas e acontecendo normais com ele, porque é assim que Deus age. Ele não faz tudo como se fosse mágica, não vou esperar Moisés subir aqui, não, tô cansado. Não, ele faz as coisas como tem que, o tempo, ele é muito paciente. Se tem uma coisa que Deus, ele é mestre, em paciência. O tempo dele é uma coisa, e as coisas estão acontecendo como tem que acontecer. Então, Moisés desce, pega a resposta, sobe, fala. É importante eles serem testemunhas do que estão ali, porque, inclusive, a parte de testemunhas está em um dos mandamentos, né? Você tem que ter, a gente vai ver isso logo lá na frente, você tem que ter testemunhas duas ao seu redor. Então, Deus está agindo conforme ele mesmo ensina, porque ele não se contradiz. Então, se ele ensina a pessoa a usar Moisés, que ele falou para Moisés que ele falaria por ele está usando aqui também. Então, por isso que Deus esperou Moisés subir, Moisés subiu, levou a Deus o que o povo lhe dissera. Versículo 10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Esse número 3 de novo. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Lembrando que isso aqui, obviamente, nos leva à memória de quando Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés, porque o solo em que ele pisava, a terra que ele pisava, era completamente santa, né? Era uma terra, aquele momento que ele estava no arbusto, porque ele apareceu lá, então, na sarça. Então, nesse momento, Deus está mostrando para a gente a mesma coisa. Se naquele momento ele estava lidando somente com Moisés, que não tinha se purificado, não tinha isso, não tinha aquilo, ele falou para ele tirar as sandálias porque o chão era santo. Imagina aqui com tantas pessoas pecando e tudo mais, né? E Deus não se mistura com o pecado, Deus não se mistura com o impuro, não se mistura. Então, Deus, obviamente, mostrando aqui pra gente que quando ele fala para não tocar na base do Monte Sinai, para não chegar perto, obviamente por conta disso. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Meu Deus, tá, mas quanta, né, violência, quanto Deus precisa ensinar. E Deus precisa ensinar que regras são regras e que não muda e que preto e branco é preto e branco.
e que a ordem dele é uma ordem dele. Então, antes que a gente use o nosso cérebro, nossa mentalidade, o nosso, que não tem absolutamente nada a ver como Deus pensa e age, né, que é tudo totalmente diferente, a gente precisa entender que uma ordem dele é uma ordem dele. Poderia não ser apedrejado, poderia ser eletrocutado, poderia ser de fome, poderia ser com sede, poderia ser de tantas outras formas. Mas Deus diz que aqui quem tocar no monte certamente será morto. Ele está disciplinando um povo. Então, a forma com que ele vai escolher morrer, matar as pessoas, né, que fizerem o contrário, será, obviamente, a consequência de uma desobediência, quando eles ali em cima acabaram de dizer que vão fazer exatamente o que Moisés disse, que seria obedecer perfeitamente a Deus e tudo mais. Então, não cabe a nós, obviamente, achar se é violento ou não é violento. Até porque hoje em dia existem coisas violentas demais que o próprio ser humano faz, né? E muitas pessoas passam pano para isso. Então, aqui, obviamente, não estamos em nenhuma posição de julgar como Deus tira a vida de quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, então não pode tocar na mão, a mão, principalmente também no monte, ok? Seja homem, seja animal, não viverá. Então Deus está dizendo: a minha terra é santa, o meu espaço é santo, o Monte Sinai é santo. Se for homem, vai morrer. Se for animal, vai morrer igual. Então não é em relação ao ser humano, é em relação à impureza. É em relação ao que Deus está ensinando a eles, do que é o puro, do que é o não puro, e por aí vai. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Então, tem uma regra, tem uma ordem para que isso aconteça, né? Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Então, era uma separação mesmo, era para não haver nenhum tipo de contato íntimo, né, com a mulher, ok? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte. Uma trombeta ressoou fortemente. Isso aqui vai nos lembrar quando a gente chegar lá em Apocalipse. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Então Deus foi como nuvem, como os trovões, como a trombeta ali, e eles morreram de medo, né? A gente lendo aqui parece que é fácil, mas se aparecesse uma nuvem na minha frente com uma trombeta, com trovões, eu certamente morreria naquele momento de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram de pé. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. E o Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor. Senão, o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Finalizamos. Então, a gente finaliza a live aqui hoje. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com a programação de internet, computador e a Bíblia aparecendo. Vou parar de gravar aqui agora e ver como é que vai ser no celular. Se fica gravado, como é que eu vou fazer para pôr no YouTube. Mas é isso. Finalizamos a live de hoje.
É muito importante essa live hoje, muito importante esse capítulo de hoje, porque começa Deus a dar as ordens explícitas onde os 10 mandamentos vão acontecer, onde o povo vai se rebelar, onde Deus vai, enfim, muitas coisas vão acontecer e, obviamente, né, que Êxodo é um livro muito, muito, muito importante, que é o estabelecimento, é o momento em que Deus começa a estabelecer as regras dessa nação chamada Israel, é o momento em que eles começam a entender a ordem de Deus, a regra de Deus, como Deus funciona, o que Deus diz é fato, o que Deus disser que vai acontecer, vai acontecer. Então, aqui a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o caráter de Deus, em relação ao que ele faz, ao que ele manda fazer, ao que ele escolhe, como é a personalidade dele, como é o caráter dele. É assim que a gente, obviamente, vai entendendo mais de Deus, né? Então, você vê, por exemplo, eu não estou aqui, eu não estou em Êxodo, né? Eu estou em 2023, mas isso aqui aconteceu e aí? Como é que funciona disso aqui? Deus só está fazendo isso porque são eles ali. Não, não, não. Deus é sério com o que ele fala, Deus é sério, ele está mostrando o que ele faz. Então, Deus está dizendo, não toca porque senão vão morrer. Não faça porque senão... Então, a gente está vendo que Deus, apesar de ser nosso pai, ele é muito sério quando ele vai disciplinar. Por isso que a gente tem, às vezes, desertos na nossa vida, altos e baixos, que a gente acha que Deus abandonou completamente, ou que é tão difícil que a gente não vai aguentar. Mas a gente precisa entender que a forma que Deus disciplina é séria, porque nós, como seres humanos, somos rebeldes, nós, como seres humanos, a gente às vezes quer fazer da nossa forma, e Deus precisa nos mostrar como é a forma que ele ensina para o nosso bem. Nunca é de forma para o nosso mal. Nós pertencemos a Deus. O que Deus mais quer é que a gente fique bem, é que a gente aprenda no amor, é que a gente aprenda da forma com que ele ensina, né? Nós não somos perdidos, nós não somos pessoas que estamos mais, que somos do mundo, né? Nós somos salvos, nós somos propriedade dele, e é óbvio que ele toma cuidado absolutamente com tudo na sua vida. Então, a sua vida de oração é importante para ele. Como você se recupera de altos e baixos, como você está levando o deserto na sua vida, as vitórias na sua vida. Tudo isso faz parte de como Deus cuida de você. Porque aqui, esse povo, ele foi escolhido santo, né? E nós, em Cristo, somos santos também. Então, Deus tem um cuidado muito, ele é zeloso, ele fala isso é tudo bíblico. Ele é zeloso, né? O amor de Deus, ele é zeloso. O que que é? Em diferentes traduções vem a palavra ciúme, e em diversas traduções vem a palavra inveja. Deus tem inveja do externo para conosco, no sentido de que ele é muito zeloso com a gente. Então, ele ama a gente a ponto de, meu Deus, a resposta para isso é ter enviado o próprio filho dele, né, o primogênito, para morrer por nós. Então, Deus nos ama demais para nos deixar ser rebelde por aí, ou então não nos disciplinar quando a gente acha que está tudo indo bem e ele está vendo que a gente está fazendo besteira, obviamente, ou que a gente vai chegar a ponto de fazer besteira, ou que a gente está pedindo tanto uma coisa que vai nos afastar dele, ou então ele não deixa, ele não permite. Porque isso é o que um pai faz, isso é o que é o papel dele como pai, né? Enfim, então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Eu vou parar aqui a gravação. Deus esteja na mão de Deus essa live de hoje, que eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu Amém, espero que amém. esteja gravado. Tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso, até amanhã. Beijo, amém.